Bom dia. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. É com grande satisfação que daremos início à nossa programação da manhã neste dia 8 de setembro. Meu nome é Silvana Arguelho e vou acompanhar a nossa programação nesta manhã. O Congresso Compliance Across Americas é fruto de apoio e patrocínio de muitas pessoas, empresas e instituições que acreditam na proposta de uma sociedade mais ética. Recebemos o apoio institucional de mais de 40 organizações públicas e privadas, que se fazem representadas por seus profissionais e clientes. E é importante mencionar e agradecer aos patrocinadores do Congresso Compliance Across Americas, pois acreditaram e investiram para que esse projeto pudesse ser realizado. Grant Thornton, Saavedra e Gochevski, Sociedade de Advogados, Grupo Surgical, LexNex, Click Compliance, Ouvidor Digital, B-Compliance, WISON, AML Reputacional, Agama, Integrity, SAS, Unimed Federação do Estado de São Paulo, Legal Ética, Compliance Control, Conformità, CIS Compliance, Market Trends, Meriton Compliance, Tática Alineo, Compliance PME, Safe Space, RGM Tecnologia, Zapper Control, Barbosa de Sá e Alencastro Advogados e STW Brasil. Alguns avisos importantes. Como vocês já devem ter percebido, fora deste auditório está ocorrendo a segunda Expo Compliance e a segunda Feira Nacional de Livros da Compliance. Nesta sala ocorrerão todos os painéis até o encerramento do evento. E no Laboratório 5 ocorrem simultaneamente alguns workshops com a lotação da sala. Logo mais ocorrerá a reunião com os alunos e as alunas do Certified Expert in Compliance, abertura da 14ª turma com o professor Giovanni Saavedra. Convidamos aos matriculados ou aos interessados na certificação que se dirijam à sala às 8h40. O espaço dos workshops fica no final do corredor, atrás do setor 1 da Expo Compliance à esquerda. E às 10h, no mesmo local, acontecerá o workshop Como realizar entrevistas de compliance organizacional, um passo a passo seguro, com o Dr. André Costa, Child Compliance. Sem mais delongas, convido então a integrar a mesa deste auditório principal para promover as discussões sobre perspectivas do compliance para a prevenção da corrupção no Brasil e em Portugal, os ilustres senhores Dr. Francisco Pereira Coutinho, professor associado à Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, Nova School of Law, Portugal. Por favor, professor, seja muito bem-vindo. Doutora Isabel Albuquerque, Head of Behavioral Compliance na CLOO Behavioral Insights Unity, cofundadora da Nova Compliance Lab, NCL Lisboa, e do Instituto Compliance Rio, IC Rio, Brasil. Por favor, doutora Isabel, seja muito bem-vinda.
Doutora Júlia Grácia, cofundadora da Nova Compliance Lab, Portugal, doutoranda em Direito, Nova School of Law, Portugal, investigadora do Centro de Direito, Internet e Sociedade do IDP, mestre em Direito Internacional pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Por favor, doutora Júlia, junte-se a nós. Doutor Antônio Carlos Nóbrega, professor e coordenador acadêmico do IBMEC do Distrito Federal, ex-corregedor-geral da União, presidente da Comissão de Ética Pública. Por favor, doutor Antônio. E, por fim, convido à mesa o doutor Humberto Mota Filho, doutor em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, mestre em Direito pela UCAM, pós-graduado em Comércio Internacional, Shanghai Business School, pós-graduado em Direito da Empresa e da Economia da FGV, pós-graduado em Projetos Financeiros pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Por favor, doutor Humberto. Muito obrigada, um excelente debate a todos e a todas. Bom dia a todos, bom dia aos meus colegas aqui palestrantes, a Silvânia, a quem eu homenageio toda a equipe de organização, agradecer aqui ao professor Giovanni Saavedra, da SN, pelo convite para participar do Compliance Across Americas, que é uma referência já no Brasil e até internacionalmente, como a gente vê pela composição dessa mesa. Eu sou mediador aqui e gostaria, então, ao saudar meus colegas, a saudar o professor Giovanni Saavedra, saudar a todos vocês e, em nome do meu colega e amigo, professor Antônio Nóbrega, da Comissão de Ética da Presidência da República, saudar as autoridades aqui presentes, colegas advogados e outros, sejam todos muito bem-vindos ao nosso painel, que trata exatamente da prevenção à corrupção em Portugal e no Brasil. E aqui a ordem que nós combinamos aqui de fala é professora Isabel, professora Júlia, professor Francisco e fechando os trabalhos, professor Antônio Nóbrega. E a ideia aqui é passar um painel dos desafios, das oportunidades que a gente tem hoje em dia nessa nossa realidade para tratar da prevenção à corrupção. A gente sabe, claro, que depois remediar sai muito mais caro. Então, a prevenção, como um dos princípios aqui do compliance, é a tônica. E no relatório da Transparência Internacional, que traça um panorama, começando essa introdução, e antes de passar então a palavra aos nossos colegas, é interessante ver que em 2021, ou seja, agora, o Brasil já aparece na posição 38 na pontuação de níveis de percepção da corrupção no setor público, no universo de 180 países, territórios em todo o mundo. Essa tabela da Transparência Internacional tem um intervalo de variância e essa pontuação então está no nível intermediário. Então, o Brasil está no nível intermediário, no universo de 180 países, entre aqueles altamente corruptos e aqueles altamente íntegros, digamos assim. As Américas estão estagnadas. A gente fala de compliance aqui, 2019 também já tive a honra de abrir o evento aqui em São Paulo, nos últimos 10 anos, 15 anos, hoje a gente vive esse momento de estagnação, segundo o relatório, e pelo 6º ano consecutivo, numa média de 43 pontos de um total de 100, até os maiores pontuadores das Américas estão dando sinais de piora.
Então, aqui a gente pode, até numa provocação depois para os nossos panelistas, dizer que entre sístoles e diástoles, né, quer dizer, o compliance evolui, mas não necessariamente evolui sempre para melhor, e a gente precisa exatamente se adaptar, transformar, questionar, estudar as melhores opções, estratégias para a prevenção à corrupção. E, então, as perspectivas para a prevenção da corrupção, no índice de percepção da corrupção, dentro dessa realidade, apontadas por esse relatório da Transparência Internacional, trazem alguns pontos aqui que certamente vão ser explorados pelos nossos panelistas nas perguntas aqui. A transparência, então, coloca como importante, dentro desse combate à corrupção, garantir os direitos necessários para se fazer cobranças. E aí vem a accountability, aí vem a prestação de contas, e a própria governança corporativa, a governança pública. Além disso, a transparência aponta a importância de restaurar e fortalecer as instituições fiscalizadoras do poder. E aqui, com certeza, nós vamos ter uma aula do nosso painelista, professor Antônio Nóbrega, que faz isso na prática, no dia a dia, há muito tempo, e tem uma visão privilegiada desse panorama institucional brasileiro, né? O combate à corrupção transnacional, porque a corrupção ela não respeita fronteiras, todos nós sabemos, então não adianta a gente ter um programa de compliance, uma estrutura de governança regional, nacional, se ela não está integrada com outros atores, com outras instituições, numa rede, né? A importância da rede e a importância da gente, então, discutir não só a prevenção do Brasil, mas também com nossos parceiros, em especial Portugal, né? E garantir, por fim, o direito à informação sobre gastos do governo. E aí a transparência ela se revela cada vez mais importante, a transparência pública. Houve no Brasil uma evolução legislativa, e se a gente pegar o cenário internacional, a gente sempre fala do Foreign Corrupt Practices Act, né, de 77, depois vem a Convenção da OCDE, de combate à corrupção de funcionários públicos, em 97, 20 anos depois. Em 2013, a gente tem o marco, né, da nossa lei anticorrupção, o decreto veio em 2015, temos o Estatuto Jurídico das Empresas Estatais em 2016, tudo isso dentro da realidade brasileira, o decreto de governança da administração pública em 17, 18 tivemos a questão do tratamento de dados pessoais, mostrando sim uma evolução legislativa, mas a gente sabe que esse combate, essa prevenção vai além da evolução legislativa. A professora Isabel também tem uma atuação muito grande na compreensão do comportamento, né, da determinante do comportamento, como a gente falava aqui. E dentro do meu lugar de fala aqui, né, sou consultor jurídico do BNDES também há mais de 20 anos, eu gostaria de rapidamente colocar como as estatais atravessaram isso aqui no Brasil. O Código de Ética do BNDES, para vocês terem uma ideia, meus colegas, é de 2002. Nessa evolução, a ouvidoria foi instituída em 2003. Nessa linha do tempo, temos em 2007 a criação da área de gestão de riscos. Em 2015 veio a política anticorrupção e os procedimentos equivalentes. Em 2016 foi instituído o Departamento de Compliance, foi criado o Programa de Integridade, a política de conduta de integridade nos contratos administrativos e nas licitações. O banco começou a atuar com a ENCLA, o Pacto Empresarial pela Integridade também foi avançado, e foi revisto o Código de Ética. Em 2017, foi revista a política anticorrupção, as normas de background check em 2018, 2019 veio a diretoria de compliance. A corregedoria foi instituída em 2020, né, e aqui, em grande parte, espelhada, né, nos trabalhos da CGU. E em 2021, 2022, temos a política de proteção de dados pessoais e as práticas ASG, né? Eu, então, agora vou passar a palavra aqui aos panelistas, sem maiores delongas, e vou começar, então, pela professora Isabel, né? Falando aqui, a gente já falava dessa questão dos comportamentos, né? Professora Isabel, parece que,
em termos de maturidade do compliance, né, e principalmente do compliance anticorrupção, Portugal estaria num ponto aquém do desejado. Essa seria, vamos dizer, uma percepção. Assim como o relatório da Transparência Internacional mede percepções, a gente também pode ter, talvez, essa percepção. Especialmente se comparamos com outros países europeus, né? Como a Espanha, como a França, o Reino Unido. Gostaria que você pudesse contar para a gente um pouco aqui como está esse cenário em Portugal, né? O que motivou vocês, você, Júlia, a Júlia Graça e Francisco Pereira Coutinho, a criarem o Nova Compliance Lab. Bom dia. Bom dia, obrigada. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui. Eu agradeço pelo convite para participar desse congresso. Já desde 2017 eu não participava presencialmente aqui no Brasil de um congresso de compliance, então eu estava mesmo morrendo de saudade. E por que eu não participava desde 2017 presencialmente de um congresso? Né? Porque a gente, por uma decisão pessoal, eu e meu marido pegamos nossos 2 pacotinhos, né, nossos filhos, e fomos morar em Portugal para cursar o doutorado. A ideia era para ficar lá só 2 anos, mas já estamos lá há 5. E foi lá que eu tive o prazer de conhecer a Júlia, né? E eu lembro, nos meus primeiros dias de aula, onde a gente tinha que se apresentar e dizer com o que a gente trabalhava, e quando eu falava com os meus professores, com os meus colegas, que eu trabalhava com compliance, as pessoas me olhavam e falavam assim, nossa, o que essa menina está falando, né? Que história é essa de compliance? Primeiro pelo próprio termo, né? Compliance. Enfim, os portugueses não costumam gostar muito, né, de usar termos em inglês. Então eu explicava, né? E aí eu conhecendo a Júlia, eu vi que a gente dividia, né, que a gente sofria dessa mesma dor, mas ao mesmo tempo também a gente dividia essa mesma paixão, né, pelo compliance anticorrupção. Então a gente, enfim, depois de muitas conversas, né, a gente percebeu que a gente tinha que arranjar alguma forma de fomentar o tema no país, né, de aproximar a academia, né, dos setores público e privado também para discutir sobre esse tema, para trazer luz para esse tema. Foi então que em 2019 a gente criou o Nova Compliance Lab aí com a ajuda, né, incondicional do professor Francisco Pereira Coutinho, do nosso professor e agora é muito amigo. E de lá para cá, a gente já teve aí algumas edições de cursos, né, de compliance anticorrupção para poder trocar experiências, trocar conhecimento. A gente tem alguns colaboradores, né, interessados em participar das pesquisas do Nova Compliance Lab, escrevemos alguns artigos, temos, enfim, tudo de uma maneira muito, quase que artesanal, né, que a gente foi criando o laboratório. E recentemente a gente também teve a publicação de um livro, onde a gente reúne artigos, né, de colegas brasileiros, portugueses e espanhóis. Bom, e aí já começando a traçar um pouquinho o cenário, né, do compliance anticorrupção em Portugal, acho que é importante a gente dizer que o ordenamento jurídico português em termos de corrupção, ele não é nada simples, né, ele não é nada trivial. A gente tem o Código Penal, que trata do tema da corrupção, mas também a gente tem uma teia de outros diplomas avulsos que também tratam do tema da corrupção. Isso acaba por dificultar um pouco a vida, né, dos operadores jurídicos e também a compreensão por parte do público-alvo, né, das empresas, dos seus colaboradores e dos cidadãos, do alcance punitivo dessas diversas modalidades de corrupção. Mas do fim do ano para cá, no final do ano para cá, a gente teve algumas evoluções interessantes, né, em matéria de compliance. Em março de 2021, a gente teve a aprovação pelo governo português de um pacote de medidas de combate à corrupção, que se chama Estratégia Nacional Anticorrupção, que teve como foco a prevenção, né, como o Humberto estava comentando, a relevância da prevenção. E a Estratégia Nacional Anticorrupção, ela traz 7 grandes prioridades para se enfrentar de forma eficaz a corrupção no país. Dessas 7 prioridades, 2 têm especial relevância aqui para a gente. As prioridades número 2 e 3, para quem tiver curiosidade de ler, é um documento interessante, que trazem, respectivamente, uma sugestão, né, de implementação obrigatória de programas de compliance para as empresas, tanto do setor, as organizações do setor público e privado. 9 meses se passaram, né, literalmente uma gestação, a gente aqui do lado de cá super ansioso, né, para saber o que aconteceria, né, depois dessa estratégia. E foi quando, em dezembro
de 2021, né, mais precisamente no dia 9 de dezembro de 2021, em plena comemoração ao Dia Internacional contra a Corrupção, a gente teve acesso, né, foi publicado o texto de um decreto-lei 109E, enfim, só para quem tiver interesse em ler também, que determina a criação do Mecanismo Nacional Anticorrupção, que é a autoridade anticorrupção portuguesa que está em fase de ainda provisória de implementação, e a aprovação de um regime geral de prevenção da corrupção, que a gente chama de RGPC. Esse diploma, ele foi publicado no dia 9, mas ele só entrou em vigor 180 dias depois, ou seja, agora em junho desse ano. Então, a partir de junho desse ano, as empresas portuguesas e as empresas estrangeiras que tenham sucursais no país e que empreguem 50 ou mais colaboradores, estão, tanto do setor público quanto do setor privado, estão obrigadas a implementar programas de compliance. E quais são as características, né, que eles chamaram na Estratégia Nacional de componentes do programa de compliance, a gente aqui chama de pilar, né, de programa de compliance, mínimos, né, que tem que ter de acordo com o RGPC, o Regime Geral de Prevenção da Corrupção. Então, passa por um plano de prevenção de riscos, que é basicamente a nossa análise de riscos, o PPR, que eles chamam, um código de conduta, um plano de formação dos colaboradores, canal de denúncia e a definição de um responsável pela implementação desse programa de compliance, que é o Compliance Officer. Aqui eu já trago uma crítica ao decreto, porque cadê o papel da liderança aqui, né, para a gente ter um programa de compliance efetivo? E quando eu falo de liderança, eu não digo apenas a alta liderança, a alta gestão, mas também o middle management, né, que faz essa ligação entre a alta gestão e a base da pirâmide. E também as lideranças informais. As lideranças informais são muitíssimo importantes, isso a gente vai discutir um pouquinho num próximo painel mais para frente, né, no dia de hoje, sobre comportamento e tal, mas as lideranças informais influenciam e muito o ambiente corporativo e são muito relevantes para que a gente tenha programas de compliance efetivos. E aí eu trago também mais uma reflexão, né? Será que o melhor caminho é mesmo a gente trazer a obrigatoriedade legal de implementação de um programa de compliance? Será que a gente não vai ter em Portugal uma enxurrada de programas de papel, né, ou enxergar o programa de compliance como um checklist, né, de cumprimento de requisitos legais? Mas, por outro lado, será que esse não era, de fato, um gatilho necessário para que as empresas portuguesas, elas, de fato, se despertassem, né, para o compliance? Será que sem essa obrigatoriedade legal, a gente teria as empresas portuguesas atentas a esse tema? E eu digo isso porque o que eu sinto hoje é que o país está como o Brasil estava, né? Portugal está como o Brasil estava há 7 anos atrás, 6, 7 anos atrás. Eu vejo que as empresas portuguesas, com exceção, né, do setor financeiro, que já tem uma certa maturidade nesse sentido, né, até por questões regulatórias e tudo mais, elas ainda enxergam o compliance como um custo e não como um investimento. Obviamente, a gente sabe que esses custos existem, esses custos são consideráveis, a gente não tem como ignorar, até porque para a gente implementar um plano de prevenção de riscos, a gente, né, precisa investir, criar um código de conduta, canal de denúncia, enfim. Mas a gente sabe também que os benefícios de implementação de programa de compliance vão muito além, né, do que os custos, né, e vão muito além do que a simples mitigação do risco de se incorrer em multas. Porque, como eu mencionei, a gente teve agora a entrada em vigor do decreto, mas demora 1 ano para que as multas, né, que o pessoal em Portugal chama de coimas, para que elas sejam aplicadas. E para as empresas do setor privado, que sejam consideradas médias empresas, de acordo com a legislação portuguesa, 2 anos para que as multas sejam aplicadas. Então, nos eventos que a gente tem frequentado, né, o que a gente vê são normalmente escritórios de advocacia. Eu, como advogada, me sinto assim, tranquila para fazer essa crítica aos meus colegas advogados portugueses, mas a sensação que eu tenho é que
eles estão buscando sensibilizar ou convencer sobre a importância do programa de compliance pelo simples razão de mitigar o risco de se incorrer em multas, né, pela prática de atos de corrupção. E a gente sabe que vai muito além disso, né? Programas de compliance efetivo, eles ajudam, né? Eles são fundamentais para a criação, para o fortalecimento de uma cultura de integridade, uma cultura ética. E aí a gente tendo um ambiente ético, a gente reconquista a confiança dos nossos colaboradores, o engajamento dos nossos colaboradores. A gente sabe que a gente está vivendo aqui no momento uma grave crise de confiança, de engajamento, né? As pesquisas já demonstram isso. E trabalhadores mais engajados são trabalhadores mais felizes, que produzem mais, são mais criativos, enfim, são mais inovadores, e a gente sabe da importância da inovação hoje em dia para a gente ter a perenidade nas empresas. Enfim, então isso tudo para dizer que eu tenho uma preocupação ainda, mas eu estou esperançosa. Infelizmente, o decreto-lei também não ajuda muito no sentido de trazer o foco para essa parte da cultura e do comportamento. Eu fiz uma busca, por simples curiosidade, né, pela palavra comportamento no decreto-lei, que tem 30 páginas, eu encontrei uma única referência a comportamento, uma única referência à cultura, e 3 referências à ética. Então, infelizmente, eu acho que o nosso decreto-lei, ele, em português, ele focou muito nas questões formais, mas acho que deixou um pouquinho de lado as questões comportamentais. Mas, enfim, eu acho que a gente vai ter um painel sobre comportamento nessa tarde de hoje. Acho que a gente pode explorar um pouco mais nesse sentido mais tarde. Não, ótimo, eu já fiquei ansioso aqui por maiores informações. A nossa sorte é que a professora Isabel vai estar também com a gente aqui ao longo desse evento, desse congresso. Então, a gente vai poder abordar ela muito sobre comportamento, cultura ética, né? E não só as mudanças de comportamento, antes as mudanças legislativas vieram em Portugal. E ao agradecer a professora Isabel, eu faço aqui o meia-culpa, mas o mediador tem esse papel ingrato, né, de cortar os painelistas quando eles estão no auge aí da sua explanação. Mas, passando a palavra para a professora Júlia, voltando ainda com relação às mudanças legislativas, um pouco antes dessa questão comportamental, já foi dado o gancho aqui para a professora Isabel sobre o regime geral de prevenção de corrupção, mas parecem ter transformado também esse cenário do compliance em Portugal. Isso é sem dúvida, né? Mas quais seriam, professora Júlia, as principais alterações introduzidas pelo RGPC? Se puder explicar um pouco também para quem não conhece o que é RGPC. E qual a importância para as pessoas jurídicas, principalmente do setor privado? A gente está aqui no evento São Paulo, né, que é o motor da economia brasileira, das empresas. Então, acho que isso pode ser um paralelo muito rico. Bom dia. Obrigada, Humberto. Obrigada a todos pela presença. Eu gostaria de agradecer também aos organizadores, em especial que eu faço na pessoa do professor Giovanni, um evento fantástico, muito bem organizado e pessoas altamente engajadas, como podemos ver aqui da nossa plateia. A Isabel fez a parte principal, que era situar a necessidade que o legislador português viu de fomentar a prevenção da corrupção. Quando nós falamos no regime geral de prevenção da corrupção, transmite a ideia, para quem não é de Portugal, de que não havia em Portugal combate à corrupção, ou que talvez aquilo não tivesse legislado de forma adequada. Então, nós temos que entender qual é o desenho legislativo da responsabilização da pessoa jurídica, que isto está no Código Penal e em legislações extravagantes. São nestas, a origem da responsabilidade penal da pessoa jurídica, nós a encontramos nestes diplomas, tá bem? E o que o RGPC vem fazer? O legislador português entendeu, e neste ponto muito bem, que o fomento da adoção de programas que a legislação chama de cumprimento normativo ajudaria neste aspecto preventivo.
tá? Então, o decreto-lei mencionado pela Isabel tem 2 pontos essenciais. O primeiro, a criação da autoridade administrativa, que é responsável pela aplicação das sanções administrativas, tá bem? E também, dentro das diversas atribuições que esta autoridade tem, que se chama MENAC, está a de fiscalizar a implementação do regime. Logo mais vou explicar um pouquinho do que se trata. Ou seja, este controle passa por quê? Pela supervisão do cumprimento dos deveres que o RGPC exige e da possibilidade de sancionar as empresas. Vamos ver também o que isso quer dizer. Fica essa primeira nota. E o que é o RGPC? O RGPC traz 2 deveres essenciais para as empresas e as organizações do setor público também, mas vamos focar no setor privado. O primeiro é o de nomear um responsável pelo cumprimento normativo, a Isabel falou, o Compliance Officer, e também o de adotar e implementar programas de compliance. Então, é importante notar que o RGPC, ele não disciplina o que corrupção é. O RGPC remete a todos os diversos diplomas legais que tratam de corrupção e é lá onde nós vamos encontrar a origem. Se a empresa praticar um ato ilícito de acordo com a lei, ela será punida judicialmente, porque a responsabilidade da pessoa jurídica em Portugal é penal. E o que é o RGPC, então? É este regime em que o MENAC, como autoridade, supervisará se as empresas, dentro do seu poder de fiscalização, cumpriram os deveres. E se estes deveres não forem cumpridos, aí sim caberá a aplicação de uma sanção, de uma coima, que se chama de multa, pelo incumprimento destes deveres. É muito bom frisar isto, porque esse é o escopo de aplicação, de atuação do mecanismo, tá bem? E aqui, ou seja, o regime entende que o programa de compliance tem que ter alguns elementos. E alguns elementos mínimos são quais? O programa de prevenção de riscos de corrupção, o código de conduta, o canal de denúncias, que o Francisco falará um pouquinho, e um programa de treinamento. Estes são os elementos mínimos do programa. E aí sim, se estes requisitos mínimos não forem atendidos ao todo ou parcialmente, é sobre isto que o MENAC vem atribuir as multas. Ou seja, nós temos aqui a possibilidade de sanção considerada multa grave, muito grave, que seriam coimas de 2.000 até quase 45.000 euros, ou então grave, que seria de 1.000 a 25.000 euros. Vemos que as sanções são significativas, mas também, se comparamos a outros regimes, como, por exemplo, de branqueamento de capitais, RGPC, RGPD, ou então mesmo da proteção ao denunciante, estas multas, elas não são tão altas quando comparadas. Então, voltando um pouquinho à crítica que a Isabel faz, o que nós vemos é um excesso de ênfase em atender a esses requisitos mínimos para que as empresas não sofram estas sanções. Está claro que esta postura reativa pode trazer uma série de consequências indesejadas para a empresa. Por quê? Porque até agora eu não falei qual é o papel, se é que algum tem, o programa de compliance tem, aos olhos do juiz que eventualmente possa avaliar uma denúncia do Ministério Público por corrupção. Porque, veja bem, não é o MENAC quem vai investigar a corrupção. O MENAC, se ele vir no seu poder de fiscalização que a empresa cometeu algum ato,
ou a suspeita de que isto tenha acontecido, vai remeter ao Ministério Público. E é o Ministério Público e o juiz que vão olhar para como a empresa se comporta e como é o programa de compliance da empresa. E a lei, o que o Código Penal diz? Na atenuação especial, diz que se a empresa tiver um programa adequado, então poderá ter a sanção atenuada, tá? Então, este é um aspecto que é muito pouco trabalhado em Portugal no atual momento. Está certo que agora o impacto é mais o que o RGPC exige, mas nós deveríamos, e esta é a perspectiva crítica que nós temos, aproveitar este momento para conscientizar de que um programa adequado não deveria pautar-se por elementos mínimos que constam no decreto-lei. A Isabel explorou muito bem as questões comportamentais, mas a verdade é que considerar um programa adequado será sujeito à interpretação judicial. Então, quanto mais esforços a empresa fizer para que não haja condutas desviantes no seu seio, ou para que, se tiver que ser avaliado aos olhos do juiz, como que meu programa eu não tenha ficado como empresa naquele exame dos requisitos mínimos ou daquele tick box approach, como nós sabemos já que é especialmente danoso, não é? Então, assim, estas seriam as principais questões que eu gostaria de dizer e também que nós aguardamos com muita expectativa as diretrizes do MENAC. Porque dentro das atribuições do MENAC está a de dar diretrizes sobre os programas de compliance. Então, é isto que nós estamos aguardando, porque a expectativa é de que, se seguidas as melhores práticas internacionais nesse aspecto, como foi feito também, por exemplo, em França, nós teríamos uma consulta pública ou teríamos um diálogo com setores público e privado para que o MENAC possa compreender qual é o DNA português relativamente aos programas de compliance, para que essas diretrizes possam sair adequadas à realidade portuguesa e para impulsionar que os programas de compliance realmente sejam efetivos ou adequados, como a lei diz, dentro da realidade portuguesa. Excelente, professora Júlia. Acho que foi um panorama muito rico, aí ainda aprofundando a estrutura institucional legislativa em Portugal, né? E eu aqui cumprindo à risca a minha função ingrata, e antes de passar e agradecendo a professora Júlia, passar a palavra ao professor Francisco Coutinho, gostaria de lembrar que as instituições são esse conjunto de regras, né, seja no Brasil ou em Portugal, que tornam a nossa vida menos complexas, pelo menos a gente quer que seja assim, né? Que atenda às nossas expectativas, que torne a nossa vida mais previsível, e na prevenção à corrupção isso também se faz verdadeiro. E caminhando nessa evolução legislativa, nessa evolução institucional, nós temos a figura do whistleblower, né? Do delator, do denunciante, e que já é muito discutido aqui, mas que parece que em Portugal a gente também há novidades a serem ditas, né? E uma inovação, professor Francisco, recente no direito português, né, muito importante nesse âmbito do compliance anticorrupção, é exatamente mencionada pela doutora Isabel e Júlia já, vem-se a aprovação de uma lei sobre a proteção dos denunciantes, né, do whistleblowers. Será que o senhor poderia explicar a origem, os objetivos, os traços gerais desse instituto, né, novo instituto em Portugal, por favor? Muito bom dia. Bom dia Humberto, bom dia a todos. Eu já estive ontem na abertura do Congresso, enfim, o Giovanni, etc. Mas antes de responder à sua questão, enfim, dar só aqui uma nota, agradecer
à Isabel e à Júlia, que trabalham comigo na Nova School of Law, e que vieram para Portugal trabalhar nestas áreas do compliance. A Isabel referia, quando referia nas aulas que trabalhava nesta área, que toda a gente olhava para ela sem perceber o que é que era, o que mostra bem que estávamos bastante atrasados em relação àquilo que se passava no Brasil. E o que se passa aqui é muito relevante para o que se vai passando em Portugal, também no que diz respeito a estas áreas do compliance e da prevenção da corrupção, tanto no setor público como no setor privado. Nós tivemos um enorme escândalo de corrupção que acabou com o nosso primeiro-ministro, antigo primeiro-ministro, preso preventivamente, acusado de corrupção. Vão possivelmente vê-lo nesta campanha eleitoral, grande apoiante de um dos candidatos à presidência do Brasil. Portanto, há aqui grandes relações entre Portugal e o Brasil, e estas evoluções legislativas que temos observado no domínio do compliance para a prevenção da corrupção são, obviamente, muito claras. Especificamente, respondendo à questão que me colocou sobre a questão do whistleblower, da proteção do denunciante, e acrescentando um pouco àquilo que já foi referido tanto pela Isabel como pela Júlia, nós temos uma vantagem em Portugal em relação ao Brasil. E a vantagem que temos decorre da circunstância de Portugal pertencer à União Europeia. Pertencer à União Europeia significa várias coisas, e uma delas é a de que nós não somos verdadeiramente soberanos. Terem uma ideia, cerca de estimativa, metade das normas jurídicas aplicáveis em Portugal já são de fonte europeia, são produzidas pela União Europeia. E o direito europeu é um direito de tipo federal, vocês também são um Estado federativo, percebem isso, mas a Europa não é um Estado. E, especificamente, no que diz respeito à figura do whistleblower, a proteção do denunciante, a União Europeia adotou uma diretiva. A diretiva é uma espécie de lei-quadro. No fundo, diz aos Estados que devem adotar legislação para proteger o denunciante. Para quê? Especificamente, para garantir que o direito europeu, como eu referia, corresponde a cerca de metade das normas aplicáveis em Portugal, é efetivamente aplicado. Porquê? Porque a União Europeia não é um Estado. Se vocês forem a Lisboa, a possibilidade de encontrarem um funcionário europeu, há uma de três possibilidades. Ou está lá de férias, ou foi lá para uma reunião, ou então pertence à missão oficial da União, que no essencial estão em Lisboa para distribuir flyers sobre a União Europeia, a fantástica que é, a cidadania, etc. O que é que isso significa? Significa que temos um direito que é aplicável no território português, mas quem controla a aplicação é o Estado português. Ora, a União Europeia tem 27 Estados. E, portanto, a União Europeia não tem um exército, não tem polícia, não tem uma administração. Tem que ser os Estados a aplicar o direito europeu. Então, a União teve esta ideia, que foi obrigar os Estados a adotar legislação que proteja a figura do denunciante. E isto é muito importante. E mostra que houve esta evolução em Portugal. Portanto, estas áreas do compliance, a próxima Isabel, que aterrar em Lisboa e quiser cursar o nosso doutoramento e disser que estará a trabalhar em compliance, seguramente será encarado de outra forma quando disser que trabalha nesta área específica. Porquê? Porque estas evoluções que tivemos agora, no último ano, com a criação destas estratégias, já se falava em Portugal, já se falou em Portugal de várias estratégias. Esta não é a primeira, o Governo prometeu que iria ter uma estratégia durante vários anos e finalmente a estratégia surgiu. Porquê? Porque estava ensombrado por estes escândalos de corrupção e era necessário fazer alguma coisa. E especificamente era necessário enquadrar a transposição desta legislativa europeia que protege a figura do denunciante. E protege a figura do denunciante dizendo que quem trabalha nas organizações tem que ser protegido sempre que denunciar uma violação do direito da União Europeia. Não apenas questões de corrupção. A lei portuguesa vem dizer que pode denunciar qualquer violação do direito da União Europeia e também violações de crimes graves, designadamente o crime de corrupção. Mas, no essencial, isto vai significar uma proteção, tanto no setor público como no setor privado, da violação de qualquer norma jurídica. Porquê? Porque não é muito claro quando é que começa o direito da União Europeia e quando é que começa o direito nacional. Aqui é a mesma coisa entre a relação que vocês têm aqui entre o direito estadual e o direito federal. Não é muito claro, muitas vezes, se estamos a falar ainda de direito nacional ou de direito europeu. O que significa que vamos ter, na prática, uma proteção transversal. É evidente que esta legislação tem custos. E tal como, por exemplo, a LGPD portuguesa, em Portugal é um regulamento, uma lei europeia, o RGPD, implicou uma transformação grande das empresas, também a implementação desta lei, que vai obrigar
a que os canais de denúncia sejam implementados em praticamente todas as empresas relevantes e também em todo o Estado. Portanto, todas as entidades estaduais com mais de 50 trabalhadores, todas as entidades privadas com mais de 50 trabalhadores vão ter que implementar um canal de denúncias. E esta autoridade administrativa que foi criada vai servir no essencial para sancionar aquelas entidades que não criem estes canais de denúncia. E por isso é que estas sanções são relevantes. No caso de uma entidade pública ou privada não criar um canal de denúncias, pode ser sancionado até um máximo de 125 mil euros, o que é uma sanção relevante. E se o Estado português não implementar, como isto se trata de direito europeu, a Comissão Europeia pode demandar o Estado português no Tribunal de Justiça porque não está a implementar o direito europeu, que é também direito português. Portanto, isto é a primeira nota que eu queria dar-vos, que era justamente isto. Estas evoluções que existem no direito português resultam também de uma evolução europeia e de uma obrigação que o próprio Estado português tem de implementar estas mesmas obrigações. O que tem aqui um problema, e talvez justifique a referência que a Isabel fez, determinado tipo de palavras, vocábulos que estão na lei como comportamento não estarem. E ser uma lei muito formal. Porquê? Porque isto resulta de uma obrigação jurídica. Se o Estado português não fizesse parte da União Europeia, e nós sabemos que o Reino Unido, por exemplo, saiu, e saiu no essencial porque queria fazer as suas próprias leis, muito possivelmente nós não teríamos esta evolução legislativa, não teríamos este regime de proteção do denunciante. Coisa que aqui no Brasil existiu. Porquê? Porque existiu uma pressão social no sentido de termos este tipo de legislação. Em Portugal, somos um país muito mais pequeno, onde a percepção da gravidade da corrupção não está ainda enraizada, como está aqui no Brasil por parte da população. Tudo isto decorre de imposições que vêm da União Europeia e os Estados europeus não são verdadeiramente soberanos porque têm que cumprir com estas obrigações legislativas. E a União Europeia fiscaliza se isso é feito ou não. Agora, obviamente, os Estados tentam procrastinar o mais que podem. E no caso português, isso verifica-se designadamente no tempo que está a demorar a implementação desta estratégia. Falamos, em todo o caso, de inovações legislativas que entraram em vigor em junho. E, portanto, temos que também dar o benefício da dúvida e tentar perceber em que medida é que tudo isto vai ou não resultar. A nossa missão no Compliance Lab é justamente esta, ir acompanhando e procurar estudar e dar o nosso contributo para que as coisas evoluam pelo melhor. É claro que eu creio que as empresas já começaram a perceber isso, especialmente depois das obrigações que tiveram de implementação do próprio Regulamento Geral de Proteção de Dados, que também tinha custos associados, como designar, por exemplo, um encarregado de proteção de dados, e, portanto, esta figura do Compliance Officer é, numa primeira fase, sempre encarado como mais um custo para as empresas, mas, neste caso concreto, e já se percebeu também, porque ao fim de 4 anos de implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados e com a atuação da própria Autoridade de Supervisão da Proteção de Dados, sancionando as empresas e os custos reputacionais, essencialmente, que a violação destas normas tem para as empresas, que também, neste domínio da proteção dos denunciantes whistleblowers, esse custo reputacional, pelo menos para as empresas que se preocupam com esse tipo de custos, vai levar a que esta legislação seja implementada. Porquê? Porque esta proteção dos denunciantes permite, garante não apenas ao denunciante uma proteção contra despedimento, promoções, etc., mas permite-lhe denunciar publicamente aquilo que denunciou internamente se a empresa não fizer nada num prazo de 3 meses. Ou então, se considerar que o interesse público assim o existe. Agora vamos ver na prática como é que tudo isto se vai desenvolver, mas as perspectivas são boas. E são boas porque, pelo menos na fase inicial, as empresas com mais, e o Estado, também muito importante, com mais importância, terão que se adaptar rapidamente a esta evolução legislativa, especialmente se a autoridade fizer aquilo que está mandatada, que é implementar estas novas regras. Obrigado. Excelente, professor Francisco.
esse panorama português aí cada vez fica mais instigante e esclarecedor aqui para todos nós. Eu vou aqui, antes de passar, agradecer ao professor Francisco e passar a palavra para o professor Antônio Nóbrega, presidente da Comissão de Ética da Presidência da República, já ex-coordenador da CGU, uma lista corrida aí pela República Brasileira de altos serviços prestados, que vai poder traçar, então, um pouco do panorama brasileiro dessa prevenção e ao combate à corrupção. Foi falado aqui dessa inovação do whistleblower, né? E a gente percebe, o Marcelo Zenker, que foi diretor de compliance da Petrobras, fala muito com a gente, né? A gente discute muito sobre o programa de integridade, o programa de compliance, que não se esgota aí. A comportamento, são inovações legislativas, são a lista de requisitos mínimos que deve sempre ser analisada pelo judiciário e pela sociedade, no final das contas, e tudo isso cria um sistema de integridade, um sistema de compliance, né? Eu tive a honra de ser prefaciado pelo professor Antônio Nóbrega no livro Decisões Conscientes, Empresas Resilientes, que vai ser lançado aqui nesse evento, a quem agradeço muito o professor Giovanni Saavedra, às 10h30, e nesse livro eu exatamente questiono essa questão da receita pronta. Não existe receita pronta em Portugal ou no Brasil de um sistema de integridade, de um programa de integridade, de uma prevenção à corrupção. As instituições são diferentes, as realidades europeias têm a sua complexidade e, ao mesmo tempo, no Brasil, né, o combate à corrupção avança institucionalmente, ele tem as suas idas e vindas, mas é importante a gente saber a tendência e os instrumentos com que contamos, né? Num programa de integridade, no sistema de integridade, nós temos políticas anticorrupção, políticas de conflitos de interesse, e todas essas políticas, ao adotarem a nota da prevenção, elas tendem a ser mais efetivas. Mas eu gostaria aqui de ouvir de quem coloca a mão na massa, de quem vive isso no dia a dia, de quem conhece o Estado brasileiro, as instituições brasileiras de combate à corrupção, né, que está ali na linha de frente, que é o professor Antônio Nóbrega, com altos serviços prestados à nossa República aí. E como é que a gente, para os próximos 200 anos, professor, como é que a gente garante a nossa independência, como é que a gente previne essa corrupção, né? Garante a saúde da nossa República Brasileira. Muito obrigado por estar aqui conosco. A palavra está com você. Obrigado, Humberto, um grande amigo aqui. Uma grande honra estar aqui nesse evento de hoje. Agradecer ao professor Giovanni pelo convite. Acho que temas extremamente relevantes estão sendo discutidos aqui nesse evento. Agradecer os demais membros aqui desse painel, que trouxeram aí realmente uma abordagem extremamente completa do arcabouço jurídico de Portugal, que só aumenta aqui meu desafio para essa manhã. Eu tinha uma ideia de falar um pouco aqui sobre a questão da ética pública no governo, mas antes, até pelo que foi trazido aqui, que foi debatido, eu vou falar um pouquinho aqui do nosso arcabouço jurídico brasileiro em relação à questão do compliance, né? A questão da ética, a questão da integridade. Nós tivemos avanços aqui significativos em relação a esse tema nos últimos anos. Quando se pensa em 2010, 2008, pouco se falava do tema do compliance. Compliance entendido aqui no sentido mais amplo da palavra, tá? Pouco se falava da questão da integridade, também, do seu diálogo aqui, com questões de ética também. Aqui eu considero ética um conceito aqui mais amplo, praticamente um alicerce necessário, indispensável para que se possa avançar com boas políticas de compliance. Cumprimento de normas, de regras, de princípios que são desejados pela sociedade, uma sociedade mais virtuosa, uma sociedade que observe princípios aí de integridade e de probidade. Quando se olha para a legislação brasileira, pouco se falava nesse tema. Lógico que você tem empresas que atuam em mercados regulados, bancos, instituições financeiras, seguradoras, operadoras de plano de saúde, e outras empresas que atuam já dentro de um ambiente mais denso e que exige algumas regras que, de alguma forma, se comunicam com regras de compliance, se harmonizam, dialogam, melhor dizendo, com regras de compliance. Mas, desde 2010 para cá, o que nós fomos percebendo foi o avanço da legislação. Tivemos aqui a Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação. Humberto comentou agora há pouco da questão da transparência.
E a Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527, ela fez com que a transparência, que antes era uma exceção, se tornasse a regra. Atualmente, no governo federal, também no âmbito de estados e municípios, é possível ter acesso a uma quantidade significativa de informações, portal da transparência, relacionadas aos gastos públicos. Também valores que são repassados para empresas privadas, inclusive um importante instrumento de compliance, controlar essas questões, permite que a participação social, a participação da sociedade, esse é o avanço que tivemos de forma significativa nos últimos anos. Cada vez a gente tem uma cobrança social maior por transparência. Tivemos a Lei de Conflito de Interesse, a Lei 12.813, que daqui a pouco eu vou falar sobre ela quando eu falar da Comissão de Ética. Tivemos a importantíssima Lei Anticorrupção, a 12.846, que não trouxe aqui obrigatoriedade, como os senhores sabem, da implementação de programa de compliance. Traz ali no artigo 7º com o elemento de dosimetria, mas traz diversos instrumentos na própria norma que estimulam empresas a buscarem, né, a criação de sistemas de compliance. E aqui vou só comentar um pequeno caso. Antes de ingressar aqui na CGU, em 2008, eu advoguei durante 6, 7 anos no mercado de capitais, direito societário, e participei de uma operação societária em 2005, 2006, uma operação de grande porte, 2 empresas que estavam se fundindo. E fomos ali fazer a due diligence, preparamos a documentação toda. Naquele momento se verificou questões relacionadas a passivo de trabalhista, questões contratuais, questões tributárias, e não se falou em nenhum momento na prática de atos ilícitos, a possível prática, um possível passivo de corrupção. É uma operação grande, em valores da época, 80 milhões de reais, mais ou menos. E não se falou nesse assunto. Eu duvido que hoje você tenha uma operação de M&A nesse porte que não se discuta, que essas questões não sejam debatidas. Um avanço aí trazido pela Lei Anticorrupção. Tivemos outras normas também, aperfeiçoamento na Lei de Lavagem de Dinheiro, e a Lei de Lavagem de Dinheiro, a Lei 9.613 de 98, já trazia obrigatoriedade de sistemas de prevenção à lavagem de dinheiro. Temos aqui o colega Joaquim, que trabalhamos juntos lá no COAF, né, quando eu fui conselheiro do COAF, vai estar no painel depois do meu aqui, e falávamos muito sobre essa questão da prevenção à lavagem de dinheiro, desses sistemas voltados à prevenção à lavagem de dinheiro, que são obrigatórios. Diferente dos sistemas que nós temos na Lei 12.846, na Lei de Lavagem de Dinheiro, é obrigatório para aquele rol de pessoas jurídicas e pessoas físicas do artigo 9º, é obrigatório que se tenha sistemas de prevenção à lavagem de dinheiro, que deve, inclusive, dialogar também com sistemas de integridade. Então, você teve esse avanço também na Lei de Lavagem de Dinheiro, tivemos a Lei 12.850, da delação premiada, tivemos a Lei 13.303, que é a Lei das Estatais, que cria a obrigatoriedade de sistemas aí de governança, muito próprios para empresas públicas e sociedades de economia mista. E eu queria destacar aqui a Lei 13.303, que é a nova Lei de Licitações e Contratos. Quando nós pegamos a Lei 8.666, a antiga Lei de Licitações e Contratos, se você colocar lá no localizar integridade, compliance, você não vai achar nada. Talvez tenha uma referência só. Mas não no sentido que nós estamos falando aqui de integridade. Mas, se não me engano, você não vai achar nada de integridade na antiga Lei 8.666. E agora, na nova lei? De acordo com a nova Lei de Licitações e Contratos, a integridade ganhou uma dimensão muito maior. Você tem, por exemplo, a obrigatoriedade da implementação de sistemas de integridade em contratações de grande vulto, acima de 200 milhões de reais. Isso vale, aqui, estados, municípios, Distrito Federal e para a União, para todos os entes, essa obrigatoriedade. Os sistemas de integridade passaram a ser considerados um elemento de dosimetria para aplicação de penalidade. Você tinha isso? Você tem isso. Na Lei Anticorrupção, mas agora você também tem na Lei de Licitações e Contratos, que é onde, inclusive, está aquela temida penalidade de inidoneidade, que é uma penalidade extremamente severa, né? Então, você tem agora na Lei de Licitações e Contratos também a questão da integridade, desses sistemas de integridade, sendo considerado como elemento de dosimetria da pena. Além disso, também é um critério de desempate de licitações. Tem alguns critérios de desempate, um deles é justamente a existência ou não de sistemas de integridade. E, por fim, para que uma empresa declarada inidônea
ou uma empresa que esteja impedida de licitar, para que ela possa se reabilitar, para que ela possa voltar a contratar com a administração pública, é necessário que ela tenha sistemas de integridade. Então, é mais um elemento que é trazido pela norma. Então, percebam aqui, senhores, a diferença que nós temos. Tivemos diversas leis nos últimos anos, eu estou citando só algumas. Diversas leis que foram avançando. Além disso, além dessas normas, temos também legislação em âmbito estadual, municipal, que exige que empresas tenham sistemas de integridade. Por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade, quando eu saí do cargo de Corregedor-Geral da União, fiquei durante 1 ano e meio trabalhando no Rio de Janeiro, especificamente para tratar de acordo de leniência e outros assuntos. E há uma lei no Estado do Rio, que é a Lei 7753, que impõe que empresas que contratam com o Estado do Rio, observadas certas condições, tenham sistemas de integridade. Temos a Lei 6.112 no Distrito Federal, segue a mesma linha. Também no Amazonas temos uma lei, Rio Grande do Sul e outros estados também estão caminhando nesse sentido. Ou seja, várias normas vêm tratando desse assunto. E aí, já para terminar essa etapa aqui, o que me preocupa, logicamente, é que para que você possa fazer o enforcement devido dessa lei, é necessário que haja uma compreensão exata, inclusive, dos órgãos públicos e também das empresas, do que seria considerado sistema de integridade, para que você possa ter uma avaliação. E a gente está falando de estados, municípios da União, e os municípios são mais de 5.500 municípios, que, inclusive, até pela lei anticorrupção, tem aí a competência para fazer a avaliação desses sistemas. Isso que eu acho que é o grande avanço, melhor dizendo, é o grande desafio que teremos nos próximos anos em relação a esse tópico. Em relação especificamente à lei de conflitos de interesse, a lei 12813, ela traz regras, e é importante aqui, senhores, é uma lei que é federal, ela só vale para a administração pública federal, para o governo federal. Ministérios, autarquias, empresas estatais, empresas públicas e sociedades de economia mista. E é uma lei que traz regras justamente para a relação público-privada, como deve se dar essa relação público-privada. E a Comissão de Ética Pública, e aí a Comissão de Ética Pública é um órgão de Estado, a Comissão de Ética da Presidência da República, é algo que foi criado em 1999, com o objetivo de quê? De ser um órgão consultivo do Presidente da República, mas e também um órgão de assessoramento de ministros de Estado, altas autoridades do Poder Executivo Federal, em relação a questões éticas, o que pode e o que não pode fazer. E a gente tem que lembrar aqui que a ideia de ética, ela é, por si só, um conceito abstrato, elástico, e nem sempre a conduta adequada em uma situação concreta, ela se mostra de forma muito clara. E você ter uma instância consultiva é algo que auxilia justamente essas autoridades, dá segurança para essas autoridades. Senhores, nos primeiros 2 anos da Comissão de Ética Pública, de 99 até 2001, 2002 mais ou menos, a comissão só recebeu consultas. Posso ou não posso fazer uma atividade privada? Enquanto eu estou num cargo de ministro de Estado, eu estou num cargo de presidente de uma empresa estatal, um diretor, e a comissão se debruçou sobre esses assuntos. Posteriormente, foi criado o Código de Conduta da Alta Administração. E aqui, senhores, é interessante, se fala aqui, em compliance, do chamado tone from the top, tone at the top, a necessidade de um apoio da alta administração, de uma sinalização da alta administração para aquele corpo de servidores, de empregados de uma empresa, de uma organização, né? E a preocupação do Código de Conduta da Alta Administração, um documento aí de 2006, 2007, foi justamente criar parâmetros de conduta para essas autoridades, para que elas pudessem ter uma orientação de como se portar diante de uma situação concreta. A legislação ética foi avançando. Em 2007, nós tivemos a criação do sistema ético dentro do Poder Executivo Federal, que hoje em dia é composto por mais de 250 comissões de ética. A cabeça do sistema é a Comissão de Ética Pública, né? Então, temos 250 comissões que trabalham dentro de cada órgão, de cada empresa estatal, para dar uma orientação acerca de situações concretas que vão ser vivenciadas pelo servidor, situações triviais do dia a dia, não para as altas autoridades, mas para o servidor, para os empregados públicos. As mais variadas situações, o servidor público quer ser síndico de um prédio remunerado, pode ou não pode? Quer dar aula, uma instituição talvez regulada pelo órgão dele, será que pode? Quais são as situações que pode e que não pode? E outras situações que vão surgindo. As comissões têm aí essa função, né? E também a função punitiva, logicamente, de aplicar advertência.
a função repressiva. E avançamos, então, e chegamos na lei de conflito de interesse. Humberto, eu estou olhando aqui o tempo, qualquer coisa você me fala. O avanço do tempo também é infração ética aqui. Então, tivemos a lei de conflito de interesse, a lei 2813, né, que ela trouxe regras para a relação público-privada, uma lei que é importantíssima para quem atua com compliance na área privada e que também atua com integridade dentro das organizações públicas. Sabe o que pode e o que não pode. Então, você tem essa norma e a Comissão de Ética Pública tem um papel, aí, logicamente, de aplicar essa norma para as altas autoridades. E aí nós temos a questão das quarentenas, por exemplo. Um ministro de Estado vai sair do cargo e vai exercer uma atividade privada. Nós vamos determinar, ele faz uma consulta para a Comissão de Ética Pública. Ele não pede quarentena, né? Muitas vezes ele pediu quarentena. Não é? Ele não pede, ele faz uma consulta, eu posso ou não posso. E a Comissão de Ética vai verificar situações concretas e vai verificar, essa função nessa empresa privada que você vai exercer tem um conflito com o seu cargo, você tem que aguardar 6 meses. Pode ser um ministro de Estado, pode ser um alto dirigente de uma empresa estatal, né? Então, nós temos essa função justamente de dar clareza em quais as atividades que ele pode exercer depois do cargo e também no cargo. Recebemos outro dia uma consulta de determinada autoridade que tinha um diploma de médico e gostaria de consultar, exercer a função de médico em determinados horários, que não tinha nenhum problema com o seu cargo ocupado. Esse tipo de situação chega para a gente. Esse ano, 2 resoluções foram editadas pela Comissão de Ética Pública. Uma delas sobre a questão do EPATRI, um sistema que nós temos para apresentação de informações confidenciais, né, relacionados a patrimônio do servidor, e uma outra sobre magistério também. A comissão recebia muitas perguntas sobre exercício de magistério, né, situações que às vezes eram muito simples, o servidor público muito preocupado, queria dar uma aula numa universidade de noite, perguntava para a gente, o processo tinha que ser distribuído, tem um relator, tem um julgamento pelo colegiado. Aí simplificamos, trouxemos uma resolução dizendo o que pode e o que não pode. Mas, senhores, é difícil, porque as situações que chegam para nós são as mais diversas possíveis, e por isso é um colegiado que é formado por 7 conselheiros, nomeados pelo presidente da República, com mandato de 3 anos. E nós temos esse mandato, logicamente, a questão do mandato dá mais segurança, e aí nós podemos debater esses pontos. Ano passado, se editou um decreto trazendo regras para presentes e brindes, inclusive, também, né? Vamos avançando também nessa matéria, que isso é uma das maiores dúvidas que existem, tanto acho que no serviço público como na iniciativa privada, o que pode ou o que não pode ser oferecido para uma autoridade, o que pode ser recebido pela autoridade, que tipo de hospitalidade, qual é o valor, a questão dos R$100 sempre se fala também. Hoje em dia o valor está mais elevado, né? Está 300 e poucos reais, de acordo com o decreto. Então você tem regras ali mais claras, e quando você traz clareza, você traz segurança para os agentes públicos e também para a iniciativa privada em relação a essas políticas de brindes e presentes. Então, eu sempre falo, é necessário olhar a norma. E regras de lobby também vão avançando, trazendo regras também como vai se dar esse contato público-privado. E quando você tem regras, você consegue ter mais transparência também para isso, né? E evitar aí a prática de atos indesejados, atos ilícitos, aí, irregularidades. Senhores, estou observando o tempo, acho que consegui cumprir ali, dei trouxe aqui aspectos gerais para a discussão aqui, relacionados a essa questão da ética em relação ao arcabouço normativo que nós temos no Brasil para tratar dos sistemas de integridade. Agradeço novamente aqui o convite. Obrigado. E voltando à minha função ingrata aí, tendo que cortar o tempo do professor Antônio, que foi brilhante aí como sempre, eu, antes de passar a palavra a todos para as considerações finais e para as últimas impressões, gostaria de destacar aqui que o professor Antônio Nóbrega nos trouxe um repertório institucional, eu gosto de usar essa expressão, brasileiro, no combate à corrupção. A gente tem idas e vindas, vitórias e derrotas, mas a gente parece que avança. A gente tem repertório institucional, ou seja, tem lei, tem decreto, tem meios, tem a comissão de ética, as várias comissões de ética, né? Tem meios de fazer o compliance avançar, de fazer a cultura da ética avançar, os comportamentos se tornarem mais virtuosos,
né? E eu aqui estou sofrendo, eu tenho fotofobia por causa desse holofote, mas o professor Antônio Nóbrega falou da transparência. A gente tem uma lei de acesso à transparência hoje. Ela pode ser usada por qualquer um de nós, a transparência é a regra, devemos usá-la, devemos cobrar. Também é um papel de todos, compliance officers, advogados, e foi muito bem destacado a relação público-privada, essa interação público-privada. Me parece que a chave, seja em Portugal ou no Brasil, seja a gente avançar na melhoria dessas relações público-privadas, público-públicos, privadas-privadas, né? Eu queria colocar aqui à disposição, conheci o professor Francisco na manhã de hoje, né? A professora Júlia, os outros eu já conheci aqui, meus amigos, o Conselho de Governança, Compliance e Diversidade da Associação Comercial do Rio de Janeiro, uma instituição de 215 anos, testemunha da chegada de Dom João VI ao Brasil, em 1908, e a Comissão de Estudos da Transparência Pública da OAB do Rio de Janeiro, à disposição de todos vocês, como aqui o holofote, o efeito holofote. Para a prevenção da corrupção, a gente precisa cada vez mais ter o holofote, a transparência das relações público-privadas. Se a gente puder seguir, professora Isabel, professora Júlia, professor Francisco e Antônio, a ordem que foi iniciada por vocês para as considerações finais, agradeço muito a gentileza. Obrigada. Eu também queria agradecer, então, novamente, aqui pelo convite. Foi ótimo participar e aprender aqui com os meus colegas. E deixar um recado final de que, de fato, eu também estou muito esperançosa com esses novos diplomas legais que nós tivemos, né, agora em dezembro de 2021 em Portugal. Se eu for parar para analisar, né, como é que estava o cenário do compliance quando eu cheguei há 5 anos atrás lá em Portugal e hoje, é sensível essa diferença. E a gente, no Nova Compliance Lab, acho que a gente teve um papel interessante, né, nesse processo de fomento, desse debate, de discussão e de troca de experiência, de conhecimento, para que a gente tenha Portugal o mais próximo possível e o mais rápido possível do alcance de uma maturidade em termos de compliance que a gente deseja. Obrigada. Muito bem, agradecer a todos. E eu acho que a minha última palavra, eu não gostaria de deixar vincada que a forma de ter um programa de compliance tem que estar destinada a evitar sanções. Nós, desde o início em Portugal, ou seja, se já não se falava em programa de compliance, muito menos se falava em programa de ética e compliance, não é? Então, nós temos tentado trazer essa perspectiva interdisciplinar, trazendo não só juristas, mas também pessoas de outras áreas de investigação que possam contribuir com o objetivo que nós temos de disseminar essa ideia de cultura organizacional ética. Eu, na minha linha de investigação, no doutoramento, trago este diálogo das ações coletivas, que tento trabalhar a um nível teórico e como nós podemos trazer isto para a prática no direito. Nós tivemos uma exposição sobre ações coletivas pela Jaqueline Oliveira, do Global Compact Brasil, não é? Então, esse tem sido, eu acho, um dos grandes marcos do Nova Compliance Lab. Trazer para Portugal uma perspectiva multidisciplinar das questões relativas à compliance, e o nosso objetivo tem sido exatamente esse, disseminar a ideia de que uma cultura ética por parte do setor empresarial é um dos grandes contributos como sob o aspecto da responsabilidade social corporativa, como cidadão corporativo que as empresas são. Elas não contribuem apenas com as diversas obrigações que elas têm do ponto de vista legal, tributário, enfim. Elas também podem fazer esta diferença, contribuindo para uma sociedade melhor. Muito obrigada. Bom, o que é que eu posso acrescentar? Enfim, agradecer o repto e dizer que, obviamente, aceitamos. Seria fantástico colaborar com mais instituições brasileiras, como fazemos neste congresso com a ESEN e o Instituto ARC, e dizer a todos, estão todos convidados para nos visitarem em Lisboa
já sabem, serão acolhidos e poderão contribuir também, como fizeram a Isabel e a Júlia, para o desenvolvimento da cultura de compliance em Portugal. Muito obrigado. Bem, agradecer aqui novamente aqui o convite, dizer que foi uma honra dividir esse painel, uma verdadeira aula sobre a legislação portuguesa. Acho que foi muito proveitoso. Deixar aqui um recado, aqui, uma mensagem, acho, de positividade em relação a tudo que a gente falou, né? A gente está discutindo, estamos no evento discutindo questões de ética, integridade, probidade, compliance. A gente vê que realmente essa matéria vem avançando e ela é muito importante para que a gente possa ter uma sociedade mais justa, uma sociedade que não esteja aí, que não aceite práticas que se desviam dos conceitos éticos mais basilares. Então, acho que a gente vem avançando em relação a essas questões dos últimos 5, 10, 20 anos. E todo avanço institucional, às vezes você avança 3 casas, volta uma para trás, faz parte. Mas acho que quando se olha para o que nós tínhamos há 15, 20, 30 anos atrás, se percebe como essas questões vêm avançando aqui, o tratamento, a discussão, como é importante a gente poder discutir e tratar desses assuntos. Então, acho que o recado aqui realmente é a gente ter uma noção aqui de positividade em relação ao que vem acontecendo. Muito obrigado a todos. Agradeço e pontualmente estamos devolvendo a palavra aqui para os organizadores, ao professor Giovanni Saavedra, por democratizar o compliance e a governança cada vez mais por esse belíssimo congresso. Muito obrigado. Eu agradeço, obrigada pela excelente mesa, aos ilustres palestrantes, né? Muito obrigada.